A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste sábado eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir ao Deus vivo de Israel, primeiramente, perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel. E pedir em nome do Senhor Jesus Cristo a bênção, o agir, o mover, a presença de Deus, o milagre de Deus sobre todas as nossas famílias. Pedir para que Deus venha curar os enfermos, libertar os cativos, salvar os perdidos, para que Deus venha transformar vidas, famílias, para que Deus venha abençoar. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pedimos a bênção de Deus. Amados, oramos e clamamos porque precisamos todos os dias orar sem cessar. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedir a bênção de Deus, a proteção e os livramentos de Deus na nossa vida. Precisamos da bênção de Deus na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, do milagre de Deus. Todos os dias vivemos no milagre, na bênção, na proteção de Deus. Oramos pelo Brasil, oramos pelas nações, oramos pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, oramos por aquelas pessoas que estão passando por dificuldade. Quantas pessoas passando por dificuldades, por problemas climáticos em todo o planeta Terra. Nós vemos grandes destruições, nós vemos grandes catástrofes naturais em todo o planeta Terra, em vários países, em vários estados, no Brasil, no Rio Grande do Sul. Nós vemos problemas em outros estados, algum tipo de problema sempre afligindo o ser humano. Por isso a necessidade do orar sem cessar. Muitas pessoas poderão dizer: pastor, para que orar todos os dias? Para que orar toda hora? Precisamos sim, amados irmãos, porque vivemos dias maus. Vivemos dias terríveis, onde nós vemos os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo, e temos que pregar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Os sinais estão se cumprindo. Nós vemos guerras, rumores de guerras, nós vemos os sinais no céu, nós vemos epidemias, onde fala sobre pestes perniciosas. Nós vemos vários sinais se cumprindo. Por isso precisamos falar sobre as pessoas se prepararem, estarem preparadas sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais de ficar empurrando para frente, como pessoas dizem: daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, eu vou voltar para Jesus, eu vou me converter. Não é assim, amados. A necessidade é, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureceis os vossos corações, como fez o povo do deserto. Muitas pessoas estão endurecendo os vossos corações para a voz de Deus, para os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Não estou falando de apenas frequentar uma religião. Tem pessoas que acham: já tenho a minha religião, eu já tenho a minha igreja.
Mas muitas vezes, se olharmos para esta religião e olharmos para esta e tal igreja, denominação religiosa, nós vamos ver que os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo estão distanciados desta placa religiosa. Em muitas nós vemos a idolatria, adoração de imagens, ídolos, esculturas. Em outras nós vemos os amuletos supersticiosos, místicos, onde pessoas acreditam no poder sobrenatural através de objetos, através de amuletos. Em outra nós vemos pessoas que estão buscando uma resposta em entidades, o ocultismo. Nós vemos vários tipos de ensinamentos. Mas quando eu falo em salvação, em vida eterna, em eternidade, eu falo nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, na nova aliança de Jesus. Outros falam em Deus, falam em Jesus, falam no Espírito Santo, mas precisam ir lá na antiga aliança para trazer costumes, doutrinas, sistemas para suas placas religiosas, para suas instituições, corporações religiosas. Amados, nós temos que entender que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Como diz em Mateus capítulo 28, versículo 18. Nós temos que entender, como diz no livro de Hebreus, que a nova aliança é superior à antiga aliança. Que nós estamos pela graça e não mais pela lei. Muitas pessoas falam que Jesus é o único e suficiente Salvador. Esta é uma frase muito usada nas igrejas evangélicas, aonde diz: Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador. Suficiente e único. Mas se não usar tais roupas, não vai para o céu. Se comer tais alimentos, é impuro. Os impuros não vão para o céu. Se não guardar tal dia, não vai para o céu. Se não pagar isto para a igreja ou para Deus, ou devolver, você é um ladrão e não vai para o céu. Quando fala único e suficiente Salvador, nós temos que entender que Jesus é completo. Nós temos que crer em Jesus, crer no Senhor Jesus, e tu e tua casa serão salvos. Quando nós colocamos estas coisas e vamos lá para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança, nós vamos ver que era preciso seguir regras, leis, para que a pessoa venha a ser salvo. E o apóstolo Tiago, ele diz: se descumprir um tio da lei, descumpriu toda a lei. Amados, ou nós cremos que Jesus é o Todo-Poderoso, sim ou não? Hoje nós vemos muitas denominações religiosas que dizem: aqui é a verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nesta verdadeira igreja, nós vamos ver várias práticas, vários ensinamentos, várias estratégias que não vieram do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver várias destas denominações religiosas,
algumas delas tratando Jesus como um Deus menor, como um Deus insuficiente, tratando a nova aliança de Jesus na cruz do Calvário como inferior à antiga aliança, porque precisam voltar lá na antiga aliança e trazer costumes chamados por muitas denominações religiosas como doutrina. A minha igreja tem doutrina. E se olharmos para esta doutrina, nós vamos ver práticas e costumes da antiga aliança. E muitos vão até mais longe. Se você não pagar isto para Deus ou devolver, você é um ladrão. Você não tem valor nenhum para mim. Tem alguns que pregam assim: você é um ladrão, você vai para o inferno. Viram? Juiz, acusador, juiz, tomam o lugar de Deus e de Jesus Cristo, forçam as pessoas através de uma manipulação. Ah, se você não der isto para Deus, você é um avarento, você é um miserável. Começam a pedir, entrar na mente, na manipulação, onde a pessoa acaba, às vezes, muitas vezes, através da emoção, da manipulação, dando até a chave do seu carro, da sua casa, todo o dinheiro que tem. Amados, nós temos que entender, glória a Deus, aleluia, que devemos sim obedecer à palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, quando fala em amar o próximo, orar pelo próximo, fazer o bem, perdoar os vossos inimigos, amar os vossos inimigos, orando pela salvação da alma deles. Devemos sim fazer o bem, mas não usar alguns versículos da palavra de Deus de forma para que venha manipular as pessoas, enganar, usar a Bíblia como nós queremos, do nosso jeito, mas sim do jeito de Deus. Nós vemos pessoas manipulando a palavra de Deus, manejando a espada do jeito que querem, e usam os versículos que querem para atingir os seus alvos. Por exemplo, quando a pessoa quer que as pessoas venham dar tudo o que elas têm, elas usam aquele versículo do rico, do jovem rico: dê tudo que você tem e me segue. Mas Jesus nos conhece por dentro. E aí as pessoas vão pregar e dizem que vocês devem dar tudo. Aí pessoas dão o seu carro, dão a sua casa, mas não estão dando para Jesus. Estão dando para líderes religiosos, muitas vezes mercenários, para que eles venham poder comprar iates, jatinhos particulares, fazendas, carros blindados, importados, para ostentar a sua fortuna. E muitas pessoas empolgadas, enganadas, manipuladas, acabam cedendo, porque o diabo é astuto. Ele é astuto, amados. Que dê a oferta de 1 milhão, 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão. Nós vemos esses tipos de homens, chamados homens de Deus, escandalizando, envergonhando o evangelho, mercenários da palavra de Deus,
usa o nome de Deus em vão todos os dias quase da sua vida. Alguns começam na palavra e muitos terminam de forma explorando, manipulando. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos, por amarem tanto o dinheiro, acabam se esquecendo de Deus. Trocam Deus pelo Deus Mamon, pelo dinheiro, pela ambição egoísta. Quantos começaram bem? Por isso que a Bíblia diz que o importante não é como você começa muitas vezes, mas como você termina a sua caminhada com Deus. E o apóstolo Paulo disse: eu venci o bom combate, eu perseverei a minha fé. O apóstolo Paulo começou como Saulo, perseguidor da igreja, e terminou como Paulo, sendo perseguido. De perseguidor ele passou a ser perseguido. E hoje o que nós vemos é o contrário. Muitas pessoas hoje começando, tendo uma caminhada há um tempo com Deus, e aí começam a criar fama, sucesso, abandonam esta caminhada e pendem para a ambição, para a ostentação e para a manipulação. E ali eles começam a dizer, depois que eles se alimentaram, se engordaram, eles dizem: ó, veja eu estou bem de vida, eu tenho tantas casas, eu tenho tantos carros na minha garagem. Amados, manipulam, enriquecem através desta manipulação muitos destes homens e mulheres de Deus, não digo todos, mas uma grande parte, e usam esta manipulação e o resultado desta manipulação para poder manipular mais e mais, chamados cães gulosos. Nunca saciam a sua fome, querem sempre mais e mais. E assim nós vemos, e estes homens têm um poder maligno para manipular, para conservar mentes nas trevas. Aonde a Bíblia fala sobre mentes conservadas nas trevas, por isso não conseguem ver o brilho do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou a mente dos incrédulos nas trevas, quando as pessoas deixam de ouvir e obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e obedecem aos ensinamentos religiosos, plaquistas, devocionais, viram incrédulos. Incrédulo aos ensinamentos de Jesus e crédulos aos ensinamentos religiosos, plaquistas e devocionais, de denominações religiosas. Amados, esta pregação para muitas pessoas que estão conservadas nas trevas, elas vão dizer: este homem é um desviado, um desigrejado, um revoltado, alguém que não aceita ser liderado. Eles vão dizer, chamaram Jesus de Beelzebu, chamaram Jesus de chefe dos demônios, chamaram Jesus de rebelde, porque ele também não aceitava o sistema religioso da época. Jesus não aceitava os ensinamentos religiosos, trouxe para muitos um novo testamento, uma nova aliança, novos ensinamentos, onde tinha olho por olho, dente por dente, e ele trouxe o amar ao próximo, perdoar ao próximo, amar os vossos inimigos, ajudar uns aos outros, orai uns pelos outros, amar uns aos outros.
Muitos destes ensinamentos contrários aos ensinamentos religiosos da época. E vivemos isto nos dias de hoje. Muitos fariseus hipócritas ainda estão nas suas denominações religiosas. Existe religião que, se você frequentar ela e sair dela, aqueles que ficarem não podem mais nem te cumprimentar. Religiões satânicas, diabólicas, que conservam a mente dos seus adeptos nas trevas. E se você falar para eles, vão dizer: não, nós somos de Deus, nós somos de Jesus. Nós acreditamos em Deus, em Jeová. Acreditamos, mas não amam o próximo. Não amam Jesus Cristo. Tratam Jesus como um Deus menor, como se ele fosse o diabo. Porque Deus menor é o diabo, amados. 2 Coríntios 4,4 fala que o Deus deste século, com letra minúscula, menor. É preciso ler a Bíblia. Muitos fecham os olhos para a Bíblia e abrem os seus ouvidos e os seus corações para ensinamentos religiosos. Amam mais a religião do que o Senhor Jesus Cristo. Estas palavras precisam ser pregadas. Para muitos vão ser dolorosas. Para muitos talvez nem vão escutar até o final desta pregação, mas você que escutou esta pregação até o final, Deus tem uma obra na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus tem um milagre para você. Deus quer te usar através desta pregação, glória a Deus, aleluia, para ganhar almas, não para as placas religiosas, não para os templos religiosos, mas ganhar almas para o céu, para o Senhor Jesus Cristo, onde Ele está preparando moradas celestiais para a sua igreja. Jesus continua sendo ainda o único e suficiente Salvador, o único caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, o único mediador entre Deus e os homens. É Jesus. É este Jesus Cristo de Nazaré que eu prego, anuncio, falo. Jesus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor. Vamos continuar sim orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha. Agradeço a todos que estão orando uns pelos outros, orando sem cessar. Que Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha continuar salvando, libertando, curando, transformando vidas. Vamos orar sim pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra, orando por todos enfermos, doentes, para que Deus venha sarar os feridos, curar os enfermos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Que Deus venha abençoar a nossa casa, a nossa família. Que Deus venha quebrar em nome do Senhor Jesus Cristo todas as obras do diabo e derrubar todas as muralhas de Satanás em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo todo o mal, sai das famílias. Sai miséria, sai tranqueira, sai mendiguice, sai inveja, sai ciúme. Que todas as marras do diabo venham ser quebradas, destruídas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor e vamos continuar sim orando uns pelos outros. Agradeço a todos que deixaram um joinha nesta pregação e que vão compartilhar esta pregação com amigos, familiares,
grupos, irmãos que estão junto, glória a Deus, aleluia, nesta obra, ministério, família de Deus, o culto dentro da sua casa. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.